De alguns anos para cá, o mundo passou a falar cada vez mais de aquecimento global. A elevação do nível dos oceanos, o surgimento de desertos, o aumento de furacões, tufões e ciclones são notícias em todos os jornais. Mas quais são as consequências no Brasil? É isso que essa série vai discutir nas próximas 6 semanas. Se as mudanças climáticas parecem ainda distantes de todos nós brasileiros, isso é apenas uma impressão. As consequências estão cada vez mais evidentes e mais próximas. São Paulo hoje é uma cidade com 19 milhões de habitantes, quase 20 milhões de habitantes. Uma das maiores cidades do mundo. A cidade é um organismo vivo, ela não para nunca. E pela complexidade e grandeza da cidade, ela tem atividades que utilizam as 24 horas do dia. É um organismo com milhões de células, né? Então essas células, elas podem ser cancerígenas e se replicarem de uma forma alucinada em atos de barbárie, de degradação da cidade, ou elas podem ser células que vão se multiplicando ali, espalhando atitudes mais interessantes para a vida de todo mundo. As células somos nós. Todos somos agentes poluidores, ou seja, geramos carbono. O importante é saber que podemos gerar muito ou pouco. Os nossos atos fazem sim muita diferença. Qualquer habitante de uma megacidade já deveria saber o que é mudança climática. Bom, chamava-se São Paulo da Garoa. Cadê a garoa? A temperatura do centro pode ser 5, 6 graus mais quente do que na periferia. Porque há 10 anos atrás, a gente falava em aquecimento global, a gente já falava como se fosse uma coisa que iria ocorrer 50 anos depois. E o que a realidade está demonstrando, surpreendendo inclusive a comunidade científica, é só olhar o degelo do Ártico e parte da Antártica, que nós estamos vivendo já o problema do aquecimento global. O número de dias com chuvas muito fortes, hoje, nessa década, no Sudeste e no Sul do Brasil, é 25% maior do que 50 anos atrás. As consequências já existem hoje. Por que São Paulo tem enchente? Porque nossos rios foram todos ocupados. As áreas de várzeas foram impermeabilizadas. A marginal do Tietê, por exemplo, é um absurdo, totalmente retificada para dar prioridade ao rezinho de 4 rodas e agora tem enchente. E o fato de que ele é um canal, isso aumenta a velocidade da água, então aumenta a velocidade com que essa enchente pode acontecer. Chuvas intensas são o principal fator de desastre natural no Brasil, o principal fator de desastre natural no Sudeste, em particular nas grandes cidades. As cidades brasileiras, elas não estão preparadas nem para os eventos climáticos de hoje. Se somos células capazes de multiplicar ou não o caos, todos nós já deveríamos estar pensando no uso mais responsável do principal fator de emissão de carbono nas cidades, os automóveis. Apenas na cidade de São Paulo, essa de 10 milhões de habitantes, nós temos 6 milhões de automóveis. E hoje a cidade e a população que mora na cidade, ela é dependente do automóvel. Às vezes dependente num ponto que mesmo quando tem transporte coletivo razoável, de boa qualidade, o sujeito não usa. Andar de bicicleta em São Paulo, uma opção que as pessoas estão fazendo hoje em dia cada vez mais, por fugir do trânsito e também um despertar de uma consciência de que o modelo do automóvel na cidade ele é insustentável. Por mais que você tenha um carrão, por mais que você tenha um som, todas essas coisas que tem dentro dos carros, você está parado. Você não precisa usar a bicicleta para fazer tudo que você faz na sua vida, mas de repente se ela for para a padaria, para a locadora, para a casa de um amigo, de bicicleta, em vez de carro, já é uma contribuição. Ah, tá com pressa, vai de bike. Os carros são o exemplo mais evidente, mas não para por aí. Quase todas as nossas ações geram reações.
Se você ainda acha que isso não te diz respeito, é só parar e pensar na quantidade de lixo que a gente produz todo dia. 25% das emissões de São Paulo vem do metano produzido nos nossos 2 grandes aterros sanitários. Eles recebem 15 mil toneladas de lixo por dia. E mesmo bem controlados, os aterros sanitários produzem o gás metano, que é um potente gás de efeito estufa, 23 vezes mais potente do que o CO2. A cidade de São Paulo saiu na frente e assumiu um programa de metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Um esforço para tentar minimizar os danos à natureza causados pela cidade. É um conjunto de ações. A que mais surpreende é a solução dada aos gases produzidos pelo lixo. São Paulo conseguiu captar 100% do metano dos 2 grandes aterros, dirigir esse metano para 2 usinas de geração de energia elétrica, e essa energia elétrica é distribuída na rede de São Paulo para 700 mil habitantes. É possível planejar a adaptação às mudanças climáticas, mas elas têm esse planejamento, através de políticas públicas, tem que começar o quanto antes. Por isso que é importante que o prefeito, o governador e o presidente, que são os maestros da orquestra, né, digam, né, para os outros solistas, essa coisa é importante, né? O meio ambiente é importante, o aquecimento global existe. E não acho que mudança nenhuma nessa cidade, nem nessa nem outra, vai acontecer pura e simplesmente de cima para baixo. Acho que para acontecer uma mudança tem que ter intensa participação dos cidadãos, não só em termos de adesão, né, mas em termos também de participação da formulação de como isso deve ser feito e pode ser feito. Soluções existem. Hoje já tem muita gente pesquisando, discutindo, propondo, mas eu, você, nós precisamos pressionar e também atuar. Atuar no nosso dia a dia, na nossa vida, multiplicar as células benignas desse organismo que é o nosso planeta. Você pode começar já entrando no blog desse programa. Dê a sua opinião, poste um vídeo, mande uma foto. Discutir é o primeiro passo para resolver o problema do aquecimento global. Na semana que vem, você vai ver as consequências das mudanças climáticas na agricultura brasileira. É de assustar. Porque, olha, essas plantas aqui, numa época dessa, elas estavam desgalhando de café. Olha para você ver. Isso aqui, com certeza, é incidência de